Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos, aluno da Unifac, Universidade Católica aqui da cidade de Várzea Grande. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a disciplina Direito e Tecnologia da Informação. E nós vamos abordar aqui o tema liberdade de comunicação, proibição de censura e limites. A gente vai estar falando um pouquinho sobre, e a gente faz uma introdução aqui da seguinte forma: o estudo configura breve exame sobre a liberdade de informação e o seu exercício no contexto dos demais direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, analisando a hipótese em que prevalecerá o direito de informar, a hipótese que a dignidade humana limitará o exercício daquele direito. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 dispõe, no seu inciso 9 do artigo 5º, ser livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A liberdade de informação foi consagrada na Carta Republicana entre os direitos e garantias fundamentais da pessoa, afigurando-se essencial para a promoção da cidadania e da dignidade humana. A Constituição de 88, rompendo com o passado marcado pelo autoritarismo, refletido nas normas da Constituição de 67 e da Emenda Constitucional 1/69, assumiu o compromisso com a liberdade efetiva, artigo 3º e 5º da Lei Maior, e a democracia, da Constituição Federal de 88, artigo 1º do caput, consagrando a ampla liberdade de expressão e manifestação do pensamento. A Constituição não apenas reconheceu a liberdade de comunicação, mas imunizou contra a censura a conduta praticada no regime anterior. O Constituinte originário de 88 libertou a sociedade civil das limitações à expressão e divulgação de ideias do regime constitucional anterior, consagrando normas que limitam o poder do Estado para assegurar o livre desenvolvimento da pessoa isoladamente considerada ou como membro de um grupo da coletividade com relação à sua intimidade ou às relações intersubjetivas ou do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. O exercício da liberdade de expressão, independente de controle prévio do conteúdo da manifestação do pensamento para a sua veiculação, dispõe do artigo 220 da Constituição de 88, que diz assim, o artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, no seu inciso 4, 5, 10º, 13º e 14º. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística. Confere-se relevo à liberdade de informação e de comunicação, vedando as normas constitucionais expressamente a censura, que é a submissão à deliberação de outrem do conteúdo de uma manifestação de pensamento como condição prévia de sua veiculação, conforme destaca, nosso excelentíssimo senhor ministro, Luiz Roberto Barroso.
Uma nova Constituição ensina a doutrina clássica. É uma reação ao passado, é um compromisso com o futuro, segundo Barroso. A Constituição Brasileira de 88 foi o ponto culminante no processo de restauração do Estado Democrático de Direito e da superação de uma perspectiva autoritária, onisciente e não pluralista do exercício do poder. Nessa nova ordem, a garantia da liberdade de expressão em suas múltiplas formas foi uma preocupação constante do Constituinte, que a ela dedicou um conjunto amplo de dispositivos, alguns deles superpostos. Rejeitava-se de forma mais explícita possível o modelo anterior. É possível constatar que vige no país ampla liberdade de expressão, estando proibida a censura sob qualquer forma. Entretanto, isso não significa que a liberdade de comunicação não deva ter compromisso com os demais direitos consagrados. A pessoa no texto constitucional, assim, se até mesmo a liberdade de ir e vir pode sofrer restrições para a preservação dos outros direitos fundamentais, o mesmo poderá ocorrer com a liberdade de comunicação. O caput e o parágrafo 1º do artigo 220 da Constituição de 1988 indicam a existência de outras normas constitucionais que devem ser observadas por reconhecerem direitos com igual status na Constituição. Apesar da inegável relevância para a promoção da cidadania, sendo instrumento fundamental da democracia, a liberdade de comunicação está inserida no contexto da liberdade pública e, portanto, não é o único direito ou interesse protegido pela norma constitucional. A relevância da liberdade de comunicação não pode ser elevada a patamar que fulmine os demais direitos fundamentais reconhecidos ao cidadão da Constituição de 1988. A dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado Democrático de Direito, conforme a Constituição Republicana Federativa do Brasil de 88, artigo 1º, inciso 3º, e dele decorre a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem de pessoas. Isso está lá no artigo 10º da Constituição Republicana Federativa do Brasil de 1988, né? E a menção expressa no inciso 5º e o 10º do artigo 5º da Constituição de 88, feita no artigo 220, parágrafo 1º da Lei Maior, revela que não conferiu ao consumidor, ou constituinte originário, imunidade irrestrita àquele que exerce a liberdade de expressão, destacando mais uma vez o nosso ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, que na intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são legítimos limites à liberdade de expressão. O direito de terceiro são hoje a grande limitador da liberdade de expressão. A vedação da censura decorrendo do texto constitucional não impede o controle pelo Poder Judiciário da manifestação do pensamento em casos de lesão ou ameaça de lesão àqueles valores constitucionais merecedores da mesma tutela jurídica constitucional. Não se pode confundir com a censura. A verificação do cumprimento das normas gerais e abstratas pré-existentes, constante na Constituição e dos atos normativos legitimamente editados e eventual imposição de consequência jurídica pelo seu descumprimento. Nessa linha, o exercício da liberdade de comunicação deve ser feito sempre com respeito necessário à dignidade humana. Em alguns casos, o interesse público da informação autorizará o exercício da liberdade de informação, mesmo com prejuízo à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Entretanto, em algumas hipóteses, aqueles direitos
limitarão a liberdade de expressão. O exame das circunstâncias do caso concreto deverá indicar o valor que deverá prevalecer através da técnica de interpretação das normas constitucionais consistente na ponderação. No regime constitucional em vigor, a regra é convivência das liberdades públicas consagrada no texto constitucional com a permanente poderão entre os diversos interesses e valores com o mesmo status constitucional em abstrato, quando em aparente conflito no caso concreto. Assim, o Constituinte estabeleceu legítimo balizamento para o regular exercício da liberdade de comunicação e de expressão, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, conforme a Constituição Federal de 88, artigo 1º, inciso 3º, né? Bom, e para a gente aqui estarmos finalizando a nossa fala, a gente vai falar um pouquinho então aqui. Assim, na verdade, nós vamos estar concluindo então essa fala da seguinte forma: a liberdade de comunicação tem seu assento constitucional e está inserido entre os direitos e garantias fundamentais, é corolário do regime democrático e ao mesmo tempo fundamental instrumento para a consolidação e aperfeiçoamento da democracia. Entretanto, não se trata de valor isolado no ordenamento jurídico e não ostenta a priori primazia sobre os demais direitos fundamentais. O exercício da liberdade da comunicação deve ser feito sempre com foco no interesse público sobre o fato noticiado e na necessária preservação da intimidade, da imagem e da dignidade da pessoa. Na hipótese de lesão ou de ameaça de lesão ao direito subjetivo individual, deverá o Poder Judiciário decidir a questão utilizando a técnica de ponderação de valores e definir no caso concreto se a liberdade de comunicação foi exercícia com excesso ou desvio de finalidade, ou se alegada lesão aos direitos de personalidade configura consequência da notícia veiculada sobre os fatos verdadeiros e de interesse público, caso em que a liberdade de comunicação terá sido exercício com obediência à Constituição da República, que fundamenta e protege e também subordina. E assim nós finalizamos a nossa apresentação, né, da disciplina de Direito e Tecnologia da Informação. E fica aqui a nossa apresentação. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção.